E aí pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui e o tema de hoje é raiz quadrada. Esse tema aí tem assustado muita gente, né? Tem muita gente com dúvida nesse assunto, então eu resolvi trazer um vídeo falando, né, sobre esse assunto de raiz quadrada. Aqui eu não vou tratar de assunto geral, né? É específico para raiz quadrada, mas você também pode assistir o vídeo sobre radiciação, que eu já postei aqui no canal e eu vou deixar aqui no card, ok? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então vamos lá, vamos só lembrar uma coisa. Aqui você tem, né, raiz enésima de um determinado número x, tá? E esse n, ele é o índice. E nesse caso específico, como estamos falando de raiz quadrada, o índice aqui é 2. Mas vale a pena lembrar, né? Com certeza vale a pena lembrar disso aqui. Esse símbolo que a gente conhece como o símbolo, né, de raiz, e chama ele de raiz. Normalmente chamam ele de raiz, né? Ele é chamado de radical. A raiz, na verdade, é a resposta que você encontra, né? Mas tudo bem. X é o radicando. Então você tem n é o índice, no caso da raiz quadrada o índice é 2, você tem o símbolo do radical e você tem o radicando, que é o elemento que está aqui dentro da raiz. Beleza? Vamos lá. No caso de raiz quadrada, como eu já falei, o índice é 2. Considerando também qualquer número natural, existem duas possibilidades, né? Ou ele é quadrado perfeito, ou ele não é quadrado perfeito. Considerando essas duas condições, né? Quadrado perfeito significa que a raiz quadrada dele é um número natural, tá? Se ele se encaixa na condição de que a raiz quadrada dele é um número natural, então esse número é chamado de quadrado perfeito, ok? Um número não nulo, isso é óbvio, né? Para os dois casos, o método padrão que a gente usa para calcular a raiz quadrada é a decomposição em fatores primos, né? Se você visualizar, se você assistir o vídeo que eu postei, né, que já tem aqui no canal, faz pouco tempo, né, falando a respeito da radiciação, quando eu falei a respeito de calcular a raiz, né, enésima, você utiliza a decomposição em fatores primos. E normalmente você faz isso com números que são compostos, né? Porque para números que são primos, você não vai fazer uma decomposição em fatores primos, porque esse número primo ele só pode ser dividido em dois números. Aliás, por dois números, o 1 e ele mesmo. Então a decomposição em fatores primos meio que perde o sentido se esse número for primo, beleza? Então, nesses dois casos, o número aqui ser o quadrado perfeito, ou ele não é um quadrado perfeito, estou falando de números que são compostos, a gente utiliza a decomposição em fatores primos para determinar essa raiz quadrada, ok? É óbvio que é mais tranquilo quando o número é um quadrado perfeito. Por mais que você não saiba se o número é quadrado perfeito, quando você faz a decomposição em fatores primos, você acaba até descobrindo se ele é quadrado perfeito ou não, né? É claro que tem algumas coisas que você pode fazer que antecipa, caso você até já saiba se ele é quadrado perfeito, ou que talvez ajude você a descobrir se ele é ou não um quadrado perfeito, né? Vamos começar com as formas de calcular a raiz quadrada de um número quadrado perfeito. Então nós vamos começar primeiro por esses indivíduos ali, que aparentemente é mais tranquilo calcular a raiz quadrada deles. Então vamos lá. O número é um quadrado perfeito. Ele é um quadrado perfeito, ele tem que ser natural, tá? Aqui. Ele é quadrado perfeito quando a raiz quadrada dele é um número natural também. Então ele é um número natural e a raiz quadrada dele também é um número natural. Para exemplificar aqui, você pode pegar o 64. A raiz quadrada de 64 é 8. Então 64 é um número natural e a sua raiz quadrada, que é 8, também é um número natural. Outro exemplo aqui, 49. A raiz quadrada de 49 é 7. 7 é natural, 49 é natural, portanto, 49 é um quadrado perfeito. Aqui tem o exemplo do 144, que eu deixei em registro aqui. Tá? 144 e a raiz quadrada dele é 12. Ambos são números naturais, né? Decomposição em fatores primos. Se a gente for decompor,
Vamos pegar aqui o número 676. Fazendo a decomposição em fatores primos, que eu não vou explicar em detalhes aqui, tá? Porque não é foco do vídeo. Mas se você for fazer aqui a decomposição do número 676, eu não vou explicar, tá? Só vou mostrar aqui essa decomposição. Olha só. Aqui é a decomposição em fatores primos dele. Ó. Você obtém através disso. Essa é a forma como você decompõe o número 676. Você usa isso aqui. Isso aqui é a decomposição em fatores primos. E você acha esse produto aqui, tá? Através do teorema fundamental da aritmética, que possibilita você escrever o número composto, né? Que com certeza tem que ser maior do que 1, né? É maior do que 2, porque 2 é primo. Então você consegue escrever esse número composto como um produto de números primos. Está aqui, né? 2 vezes 2, 13 vezes 13, são números primos, esses números aqui. 2 e 13. Tá? Achando essa decomposição, como é que nós podemos escrever? Né? E aí existe propriedade da radiciação. Tem um vídeo sobre radiciação aí também no canal, né? Você pode escrever dessa maneira. Através de uma propriedade da radiciação você consegue fazer isso. E tem outra propriedade que você consegue também, né? Fazer aqui uma simplificação e você tem aqui 13. É claro que a gente está utilizando, né? Raiz quadrada aqui também. Estamos utilizando raiz quadrada aqui. Ok? Então foi isso que eu utilizei aqui para chegar nesse valor aqui. 2 vezes 13, que deu 26. Ou seja, a raiz quadrada de 676, através da decomposição em fatores primos, eu consegui descobrir. Ok? Sendo 676 um quadrado perfeito. Tá certo? Então, olha só. O número que eu achei aqui, o 26, é um número natural. Portanto, 676 é um quadrado perfeito. Tá? Não precisa nem ter afirmação de que ele é quadrado perfeito para que você ache isso. Para que você conclua, né, que a raiz quadrada dele é um número natural. Tá? Você pode fazer isso muito bem utilizando a decomposição aqui. Utilizando também a decomposição em fatores primos, nós podemos determinar aqui, ó, que o 696 ele pode ser escrito como esse produto aqui, 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Você faz dessa maneira a decomposição em fatores primos do 196, e aí, né, utilizando a mesma propriedade que eu mostrei para esse exemplo aqui em cima, você aplica o mesmo exemplo aqui e você tem 2 vezes 7, que dá 14, ok? Aqui, a decomposição em fatores primos aparentemente dá um pouco de trabalho, mas se você exercitar bem, fazer bastante exercícios aqui, né, se exercitar nesse modelo, nesse modo de calcular a raiz quadrada, você consegue fazer com tranquilidade, tá? Até porque essa maneira de você fazer pela decomposição em fatores primos é o modelo padrão para você calcular a raiz quadrada de qualquer número, seja ele quadrado perfeito ou não. Para qualquer um deles funciona. Para 625, olha só. 625 aqui, faz a decomposição em fatores primos, você acha isso aqui, né? Da mesma forma que eu fiz para os dois exemplos acima, você acha 5 vezes 5, porque você consegue simplificar aqui, né? Com algum cuidado, tá? Esse negócio de simplificar os índices aqui. Com um certo cuidado, já que se trata de quadrado perfeito, né? Aqui tem 5 vezes 5 e a raiz quadrada de 625, por essa decomposição em fatores primos, dá exatamente 25, ok? Isso é um quadrado perfeito. 2.704, aqui já é um número grande, né? Consideravelmente grande. Aqui você também faz a decomposição em fatores primos desse número, e aí você acha essa decomposição aqui. Da mesma forma, só que agora você tem 3 aqui, você pode também separar, né, em 3 raízes quadradas ali. E aí pode utilizar a mesma propriedade para todos eles, você vai achar isso aqui. Certo? E o resultado você tem aqui 52. Então a raiz quadrada de 2.704 é 52. Outra forma de você fazer isso aqui é pensar no seguinte: a raiz quadrada de 676, que a gente fez agora há pouco,
a gente pode pensar nisso aqui, né? Você tem aqui 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1, ou seja, os elementos aqui, pensando sobre esses quadrados perfeitos, tá? Até o 9, você tem 9 ao quadrado igual a 81 aqui. Aqui no caso, ó, 676. Aí você pensa, tem duas possibilidades, ó. Um número que quando multiplicado por ele mesmo, vai terminar em 6. Só tem o 4 e o 6, porque 4 vezes 4 dá 16 e 6 vezes 6 dá 36. E somente eles dois terminam com 6 no final. Observe que aqui, somente os dois, né? 4 vezes 4 e 6 vezes 6 terminam em alguma coisa em 6, né? Que terminam com 6 aqui. Pensando nisso, o que você pode considerar aqui? Né? Esse número aqui, a raiz quadrada de 676, é um número que termina ou em 4 ou 6. Tá certo? Ou ele termina em 4 ou termina em 6. As duas uma. Né? E a gente já sabe que ele é um número que tem dois algarismos. Então a gente precisa definir qual é o primeiro algarismo. Para isso, o que a gente vai pensar? Né? Vamos pensar nesse 2 ao quadrado. Por quê? O 2 ao quadrado, ele é o elemento multiplicado por ele mesmo que mais se aproxima do número 6, porque a gente desconsidera, nesse momento a gente desconsidera esses dois últimos algarismos aqui. E a gente pensa no primeiro, o 6. E aí a gente vem aqui para esses números aqui e considera qual deles, que é elevado ao quadrado, mais se aproxima do 6, inferiormente, tá? Ele não pode passar do 6 não. Mais se aproxima do 6, né? E não passa de 6. E é o 2 ao quadrado. Para a gente determinar, então, qual é o primeiro algarismo, basta pegar esse 2 aqui, tá? Já que é 2 ao quadrado, né, o que mais se aproxima do 6, então o 2 é o primeiro algarismo do número. É 20 e alguma coisa. Agora basta saber se é 24 ou se é 26. Para isso, a gente vai pegar de novo, né, esse número aqui, 2, e multiplicar pelo seu consecutivo. Quem é o consecutivo dele? O 3. Tá certo? E aí, o que nós obtivemos aqui? O número 6. Tá? E já que esse número 6 é igual a esse número que está aqui, o 6, então a gente pega exatamente o maior dos dois, tá? O maior deles. Toda vez que esse número aqui de baixo for inferior ou igual ao número 6, né, o que a gente faz? A gente pega o maior, tá? Agora, se ele for maior do que o número 6, a gente pega o número 4, ok? Que é o menor deles. Certo? Então, vamos pegar aqui outro exemplo, o exemplo que a gente fez agora há pouco. A gente já sabe que a raiz quadrada dele, pela decomposição em fatores primos, que a gente fez aqui em cima, né? A gente já sabe que é 52. Mas vamos ver por esse mesmo modelo aqui, como é que a gente faz para calcular a raiz quadrada dele. A gente já pode ver aqui que o último algarismo é 4. Então, desses números que tem aqui, qual deles que multiplicado por ele mesmo termina em alguma coisa em 4, né? Tem aqui o próprio 2, né? 2 vezes 2 termina com o número 4 aqui. E o 8, que termina em 4 também, dá 64 aqui, né? Então, o que nós podemos considerar? Que esse número aqui, a raiz quadrada de 2704, ou ele termina em 2, ou termina em 8. Um dos dois, né? Para definir agora qual é o primeiro algarismo, nós pegamos agora, desconsideramos aqui esses dois últimos, o 0 e o 4, e consideramos o 27. Qual desses números aqui elevado ao quadrado mais se aproxima do 27, né? Sem passar do 27. É esse aqui. Tá? 25, né? Que é o 5 ao quadrado. Então, eu vou considerar esse número 5, então. Ele é o primeiro algarismo. Então, é 50 e alguma coisa. Ou 52, ou 58. Para fazer isso, pega esse 5 e multiplica pelo seu consecutivo, que no caso aqui é 6, tá? É consecutivo natural, né? Isso é óbvio. Então, fica 5 vezes 6, dá 30. Olha, 30, ele é maior do que 27. Então, sendo ele maior do que 27, a gente pega o menor dos dois aqui, ó. O menor dos dois, tá? Se ele passar
Se essa multiplicação passar disso aqui, dos dois primeiros aqui, ó, a gente pega o menor. Se ele for menor, se esse número aqui for menor ou igual, a gente pega o maior. Foi o que a gente fez aqui, ó. No caso, a gente multiplicou 2 vezes 3, achamos o número 6. Ele deu igual, então a gente pegou, né, o maior. Aqui ele deu maior do que o 27, então a gente pega o menor deles, tá? Essa é a situação que a gente usa sempre. Agora, uma observação a respeito disso aqui é que funciona legal para números que são maiores, né? Evita você fazer a decomposição. Tem muita gente que acha a decomposição em fatores primos complicada. Tem outros que não acham complicado, mas acha que é chato fazer isso aqui, trabalhoso. Então ajuda essa maneira de fazer aqui, né? É como se fosse um macete mesmo. Só que tem um porém. Para você fazer isso aqui, você tem que ter certeza de que esse número que está aqui, o radicando, é um quadrado perfeito. Se você não sabe que ele é um quadrado perfeito, esse modelo aqui pode dar errado e ele não pode não, ele vai dar errado. Com certeza vai dar algum BO, tá? Então você tem que saber, já ter certeza de que esse caboquinho que está aqui, né? Esse indivíduo que está aqui dentro da raiz é um quadrado perfeito, para você utilizar essa estratégia aqui. Vamos lá. Nós temos aqui a raiz quadrada do 2704. Vamos pensar também a respeito disso, tá? É uma outra forma de você avaliar isso aqui, tá? Você usa essa mesma ideia aqui, para a gente tentar mais ou menos saber como é que quanto que seria a raiz quadrada de 2704. Uma maneira de você pensar é o seguinte. Você tem duas possibilidades. A gente já viu que esse número aqui, 2704, ele termina em 4, nós temos essas duas possibilidades. Né? A raiz quadrada dele ou termina em 2 ou termina em 8. Aí o que você pode fazer? Vamos testar, tá? Porque a gente já sabe que ou termina em 2 ou termina em 8. E aí é o seguinte, né? Qual seria o algarismo que você colocaria aqui? Alguma coisa que termina em 2 e você vai testando. 42, né? 32, 38, 48, 58, 52, você vai testando. Existe essa possibilidade. Se você for hábil em fazer essas multiplicações e fazer esses produtos, né, multiplicar, então é óbvio, né, com certeza, essa aqui é uma estratégia viável. Se você sabe fazer multiplicação rápido, né, a decomposição em fatores primos precisa de divisão, né? Ajuda também se você tiver habilidades, né? Se você multiplicar muito rápido, ajuda. Fazer o reverso ali da divisão, né? Já que o algoritmo de Euclides se baseia na divisão, você pode utilizar a multiplicação a seu favor, né? Ela é a operação inversa à divisão, ok? Funcionaria também. Mas aqui é o seguinte, você vai testando os números que terminam em 2, né? E outra, esse número que você vai testar é um número com 2 algarismos. Por quê que você vai testar com 2 algarismos, né? Ok, como saber que a raiz quadrada tem 2 algarismos ou mais? Porque eu sei que 2704, eu sei que a raiz quadrada dele, né, é um número que tem 2 algarismos. Mas como é que eu sei disso? Né? Por que eu não testaria, já sabendo que termina com 2 ou 8, por que eu não testaria um número acima de 100? Né? Que é o primeiro número que tem 3 algarismos é o 100, né? Bom, vamos pensar no seguinte. 10 ao quadrado é 100. 10, ele é o primeiro número que tem 2 algarismos, tá? É o primeiro número que tem 2 algarismos. E, né, ele elevado ao quadrado dá 100. 100 é o primeiro indivíduo, o primeiro número que tem 3 algarismos. Vamos lá. 100 ao quadrado, que é o primeiro número com 3 algarismos, quando você pega ele e eleva ele ao quadrado, você tem 10.000. E 10.000, ele é o primeiro número com 5 algarismos. Ele é o primeiro. 9.999, ele é um número que tem 4 algarismos. 10.000, que é o próximo, é o consecutivo de 9.999, é o primeiro número que tem 5 algarismos. Então, qualquer número que tiver acima de 10 e abaixo, aliás, acima de 100 e abaixo de 10.000, é um número que tem 2 algarismos como raiz quadrada. Tá? Por quê? Porque se 100 é o primeiro número com 3 algarismos, né?
100 é o primeiro número com 3 algarismos. E ele elevado ao quadrado dá 10.000, significa que qualquer número abaixo de 10.000, a raiz quadrada dele é um cidadão que tem 2 algarismos, né? Acima de 10.000, aí já vai ter 3 algarismos. Você pode continuar, né? Com certeza você tem isso daqui, né? Pode pegar o 10.000, elevar ao quadrado também para você ver, tá? Com números maiores. Mas essa sequência continua. Então, se o radicando tem 3 ou 4 algarismos, o radicando, né? Então, a raiz quadrada dele é um número com 2 algarismos. 2 algarismos, tá certo? Então, qualquer número acima de 100 menor do que 10.000, com certeza a raiz quadrada dele tem 2 algarismos, tá? A não ser que ele tenha 5 algarismos. Aí a raiz quadrada dele é alguma coisa que tem 3 algarismos. Outra maneira de você avaliar, né, calcular a raiz quadrada, você já viu ali que você pode utilizar também a decomposição em fatores primos, pode utilizar aquela outra estratégia lá, né, avaliando os números que multiplicados por ele mesmo, né, observando sempre esse último algarismo aqui. Você pode também fazer por teste, testando, já sabe quais são os 2 últimos algarismos, aliás, o último algarismo, e aí você sabe que são 2 algarismos e você vai testando. Para um deles tem que funcionar. Isso é óbvio. Outra maneira de você avaliar isso aqui é você pegar os 2 quadrados perfeitos que estão mais próximos de 2704. Tá? Os 2 que estão mais próximos de 2704, mas você analisa ainda pensando sobre isso aqui. Né? Você já sabe de novo, né? O 2 e o 8. E aí, o que você pode fazer para pensar? Se seria 52, seria 58... O que você pode fazer para avaliar? Vamos pensar aqui, ó, 10 ao quadrado 100, 20 ao quadrado 400, 30 ao quadrado 900, 40 ao quadrado, e você vem nessa sequência de 10 em 10 até chegar em 100. A gente já viu que 100 ao quadrado é 10.000, né? Então, se a gente sabe que a raiz quadrada de 2704, que é maior do que 100, mas é menor do que 10.000, né? Então, a raiz quadrada dele é o indivíduo que tem aqui, ó, 2 algarismos, ok? Tem 2 algarismos. E que esses 2 algarismos, o último deles, ou é 2 ou é 8. Né? Então, o que você pode fazer para avaliar? Olha só aqui, ó. Você tem aqui 10 ao quadrado, 30 e tal. 2704 é um número que está entre 2.500 e 3.600. Então, você sabe que a raiz quadrada de 2704 é um número que está entre 50 e 60. Aqui você já não precisaria testar 42, 48 ou alguma coisa acima disso. 68, 62 você não testaria. Ou seja, você está pegando o espaço que você teria que testar mais números e aí você só testa 2. Um 52 ou 58. É um dos 2, tá? Então você tem essa outra maneira de avaliar também, tá? Ou você pega esses resultados aqui para avaliar onde, né, qual intervalo está 2704 e você faz dessa maneira. Um dos 2. Aqui pelo menos só tem 2 números para você testar, né? Aqui novamente, né, só para ficar firme, 2.500, 2.704 é o número que está entre esses 2 números aqui, então a raiz quadrada dele está entre 50 e 60. Já que a raiz quadrada de 2.500 é 50 e a raiz quadrada de 3.600 é 60, então a raiz quadrada de 2.704 está entre esses 2 números aqui também. Isso é possível pensar dessa maneira porque o conjunto dos números naturais é um conjunto ordenado. Ok? Ele tem ordem, os elementos dele têm ordem. Ok? 5.476. Vamos lá. De novo, né? Pensar nessas coisas aqui de cima. Ó. Termina em 6. Então, você tem que a raiz quadrada dele ou termina em 4 ou termina em 6. Ou termina em 4 ou termina em 6. Já que ele é menor do que 10.000, então, também a raiz quadrada dele tem 2 algarismos, certo? E um deles é o 6, o último deles é o 6. Basta saber agora quem é o primeiro, certo? Então, ó, 5.476 é um número que está entre
4.900 e 6.400. Esse 4.900 que está aqui, ó, a raiz quadrada dele é 70. E 6.400, a raiz quadrada dele é 80. Então, a raiz quadrada de 5.476 está entre 70 e 80. E já sabendo que aqui, né, os últimos algarismos dele aqui, ou é 4 ou é 6, você testa 74 ou 76. Um dos dois vai funcionar se esse número aqui for um quadrado perfeito. Se ele for um quadrado perfeito, ou 74 ou 76 vai funcionar. E aí você faz o produto, né, e descobre qual é a raiz quadrada. Nesse caso aqui é 74. Beleza? Deu para entender? Bom, a pergunta que não quer calar é essa, né? Quando o número não é quadrado perfeito, e aí, o que, que você faz? Se o número não é quadrado perfeito, então a raiz quadrada dele não é um número natural, né? Você pode utilizar essa mesma estratégia que a gente fez agora há pouco para tentar uma aproximação. Não é uma certeza, é simplesmente uma aproximação, tá? E existem algumas situações em que você vai calcular a raiz quadrada dele, e aí o autor da questão, por exemplo, né, se você estiver resolvendo uma questão, ele quer pelo menos 2 casas decimais. Então essa é a aproximação que ele quer, com 2 casas decimais, né? A decomposição em fatores primos, ela funciona nesse caso. Só que normalmente, quando você faz essa decomposição, você não tem a aproximação em decimais. Você tem alguma coisa que ainda depende de uma raiz. Certo? Por exemplo, você tem aqui 2.368. Quando você faz a decomposição em fatores primos, você acha esses números aqui. Tá? Esses fatores aqui. Então você observa aqui, pela decomposição em fatores primos, o seguinte. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Então, aqui você consegue ter 2 ao quadrado aqui e aqui também. Quando você resolve, você tem 2 vezes 2 vezes 2. Só que esse 37 não é, ele não tem um expoente 2 aqui. Para você também simplificar e você ter esse 8 multiplicando o 37. Você não tem esse 2. Então, você tem esses 2 que saem aqui para fora. Saem para fora, assim, entre aspas, né? Ainda multiplicando a raiz quadrada de 37, que o 37 se mantém dentro da raiz. Então, você teria que calcular a aproximação da raiz quadrada de 37. Tá? Para dizer quais são esses dois números depois da vírgula, né? As 2 casas decimais. Tá? Dessa maneira que está escrito aqui. Isso que eu escrevi aqui é justamente o que está aqui. Ok? E aí você simplifica a raiz quadrada de 2.368 e reescreve ela como 8 raiz quadrada de 37. Esse 8 é o resultado do produto desses 3 fatores aqui. Ok? Então aqui ó, você consegue uma simplificação. Você não tem uma escrita em decimais. É claro que você pode calcular a raiz quadrada de 37, né, escrevendo em decimal e multiplicar isso por 8. Você pode fazer isso tranquilamente, né? Para você descobrir a raiz quadrada do 37, vamos pegar os 2 números então, que estão aqui, são quadrados perfeitos, já que 37 é um número menor. Eu sei que o 36 é o quadrado perfeito mais próximo, menor que 37, e o maior, que é mais próximo de 37, é o 49. Então eu já sei que a raiz quadrada de 37 é um número que está entre 6 e 7. 6 é a raiz quadrada de 36, 7 é a raiz quadrada de 49. Ok? Então a raiz quadrada de 37 é alguma coisa que está aqui. Se você quer a aproximação de um algarismo só, então você testa 6,1, 6,2 e você vai testando. Se você quer 2 algarismos, aí a aproximação requer mais trabalho, né? Mas vamos lá. Você pega aqui 6,10 e multiplica por 6,10. Isso dá 37,21. Passou de 37. Então, né, é alguma coisa menor do que 6,10. 6,8, 6,9, você vai testando. 6,9, quando você multiplica por ele mesmo, dá 37,09, aproximação. Então, a raiz quadrada
com a aproximação aqui do 37, né? Com a aproximação aqui de duas casas decimais, é 6,8. É o que mais se aproxima. E eu não posso jogar isso para mais do que 37. Tem que estar abaixo. Portanto, eu vou pegar aqui como aproximação 6,08. Ok? Aí eu vou dizer que aproximadamente a raiz quadrada de 37 é 6,08. E aí eu pego esse número e multiplico por 8 ali, para descobrir qual é a raiz quadrada de 2.368. Valor também aproximado, né? Dá esse valor aqui, aproximadamente 48,64. Esse procedimento aqui, ele não é muito, vamos dizer, eficiente, tá? Porque eu achei uma aproximação, mas não quer dizer que essa é a melhor aproximação, tá? Porque, com certeza, se eu for pegar aqui, por exemplo, né, 48,66, olha só, aqui tem 48,64, aqui tem 48,66. Esse 48,66 é maior que 48,64, né? E a multiplicação dele me traz aqui 2.367,79. É um número bem mais próximo de 2.368 do que esse 48,64. Quando você multiplica esse aqui por ele mesmo, é um número menor do que esse, né? Uma aproximação, mas não é a melhor das aproximações, né? Não é tão fiel esse modelo aqui, tá? Mas não é fiel por causa das aproximações. Você precisa entender que é por conta das aproximações, tá? Que você não tem tanta fidelidade nesse processo. O que não quer dizer que está errado. Só quer dizer que está um pouco mais distante. Como identificar se o número é um quadrado perfeito ou não? Porque a gente fez aqui algumas estratégias, né? Utilizamos algumas estratégias e verificamos aqui como que você calcula a raiz quadrada quando ele é um quadrado perfeito. Quando ele não é um quadrado perfeito, o que a gente faz? Né? A gente pode utilizar também a decomposição em fatores primos ou a aproximação, como a gente fez agora há pouco. Mas tem estratégia que você faz já sabendo que o número é um quadrado perfeito. Então, o que você pode pensar então para verificar logo de cara, olhando para o número, se ele é um quadrado perfeito ou se ele não é um quadrado perfeito? Então, vamos pensar primeiramente no seguinte. Todo quadrado perfeito, ele vai ter que terminar em algum desses números aqui. Algum desses algarismos, né? Para não confundir número com algarismo também. Ou ele termina em 0, ou ele termina em 1, ou termina em 4. Observe que aqui você não vê ninguém que termine em 2, ou que termine em 3, né? Então você tem aqui esses seguintes números: 0, 1, 4, 5, 6 ou 9, né? Se o número terminar com algum desses algarismos aqui, existe a possibilidade, não é certeza que ele é um quadrado perfeito, mas existe chance. Então, se ele terminar com 2, 3, 7 ou 8, você tem certeza que ele não é quadrado perfeito. Se ele terminar com algum desses algarismos aqui, é certeza. Porque para você ter, né, alguém elevado ao quadrado multiplicado por ele mesmo, né, um indivíduo multiplicado por ele mesmo, você não tem algum que termine em 2, 3, 7 ou 8. Não tem, tá? Só tem essas opções aqui. Ok? Essas aqui são as únicas opções. Certo? Qualquer número natural que termine com os algarismos 2, 3, 7 ou 8 não é um quadrado perfeito. Qualquer número natural que termine com esses números aqui, com esses algarismos aqui, ele não pode ser considerado um quadrado perfeito, ok? Observação. Nem todo número natural que termina com aqueles algarismos aqui, com esses algarismos aqui, nem todos eles, só porque terminou com algum desses aqui, não quer dizer que ele seja um quadrado perfeito. Por exemplo, você pode pegar aqui, né, o 300. 300 não é um quadrado perfeito, tá? Apesar de que ele termina em 0. Ó. Termina em 0, mas ele não é um quadrado perfeito. Ok? Vamos lá. Por exemplo, 84 também não é um quadrado perfeito. Ele termina em 4. Ó. Mas ele não é quadrado perfeito. Tá certo? Quando o número termina com algum desses algarismos que eu acabei de mencionar, a gente usa a decomposição em fatores primos para verificar se ele é um quadrado perfeito. Tá? Existe a chance de ser, pode também não ser. Né? Ok?
Aí você pode fazer a decomposição em fatores primos para descobrir se ele é ou não um quadrado perfeito. O que já é o caminho já daquela primeira forma que eu mostrei para vocês de como calcular a raiz quadrada. Tá certo? Então, tem alguns números sim que você sabe, talvez por ter decorado ou porque você já fez tantas contas, tanto exercício com ele que você sabe que ele é um quadrado perfeito. Em algum momento você precisa calcular a raiz quadrada, precisa ser mais rápido. A decomposição em fatores primos talvez seja um processo um pouco mais demorado. Eu estou apresentando estratégias aqui, né? E você usa aquela que você acha que você consegue usar ela mais rápido, sem prejudicar a sua resposta, né? Sem prejudicar o processo de resolução. Então aqui você já faz a decomposição em fatores primos para verificar se ele é um quadrado perfeito. E ao mesmo tempo você acaba descobrindo qual que é o valor da raiz quadrada dele, né? Se for natural, então ele é um quadrado perfeito. Por isso, a decomposição em fatores primos é conhecida como um modelo padrão de como você faz o cálculo dessa raiz quadrada. Tá certo? Porque às vezes não é tão simples você saber, né? Se é um quadrado perfeito ou não. Um número natural que termina em zero, ele só pode ser chamado de quadrado perfeito se os últimos algarismos são iguais a zero. Os últimos, eu não estou falando o último. Os últimos algarismos foram iguais a zero e não só isso, tá? A quantidade de algarismos iguais a zero é uma sequência par, né? Uma quantidade par de números zeros. Vamos supor, aqui, né? Um quadrado perfeito se os últimos algarismos forem iguais a zero e a quantidade de algarismos iguais a zero em sequência é um número par, ok? Além de você ter uma quantidade de zeros que é par, você também tem os primeiros algarismos que compõem a parte não nula do número, né? Os algarismos que são diferentes de zero, eles precisam também formar um quadrado perfeito. Porque que o 300 que eu falei agora há pouco, ele termina em 2, tem 2 zeros aqui, ó. Então ele se encaixaria nessa condição. Só que o 3, que é a parte não nula, não é um quadrado perfeito. Então 300 não é um quadrado perfeito. Um exemplo aqui, olha só. O 450 mil. Observe que esse 450 mil, ele tem aqui, ó, 4 zeros, né? Então, daria para dizer que ele é um quadrado perfeito se esse 45 também fosse. Só que o 45 não é quadrado perfeito. Portanto, 450 mil não é um quadrado perfeito. Ok? Esse 45 mil não é quadrado perfeito pelos dois motivos, né? 45 não é quadrado perfeito e a quantidade de zeros que tem aqui é ímpar. Então, ele não é quadrado perfeito. Agora, né? 64 mil. Olha só, 64 é um quadrado perfeito, mas a quantidade de zeros que ele tem aqui, ó, é 3. É ímpar, né? Então, 64 mil também não é. Agora, se você fosse pegar 640 mil, aí é outra história, né? 640 mil tem 4 zeros aqui, a quantidade de zeros é par, e o 64 é quadrado perfeito. Então, esse número grande, 640 mil, é um quadrado perfeito. Certo? Por causa dessas informações que você tem aqui em cima. Ok? A quantidade de zeros é uma quantidade par, né? Em sequência, não pode ter nenhum número diferente de zero entre os dois, senão já acabou, né? E aí, esses dois números aqui que são diferentes de zero, né? Formam a parte não nula desse número, né? Os algarismos aqui, precisam também formar um número quadrado perfeito. Vamos lá, a sequência aqui. Para os demais algarismos, é até possível fazer uma análise, mas qualquer análise que a gente pode fazer aqui, ela vai ser mais demorada do que você tentar decompor. Tá? Decompor em fatores primos é mais rápido. Então, a gente não vai aqui ficar analisando para cada um deles. Você tem até como fazer isso, mas demora. E a análise que você vai fazer também demora. Por causa do zero aqui é bem tranquilo, que você só vai olhar para a quantidade de zeros e analisar se a parte não nula é um quadrado perfeito ou não. Né? Os algarismos que são diferentes de zero, se eles formam, né? E tem que estar junto. Por exemplo, aqui, se eu colocasse 405, aí aqui tivesse 3 zeros, né? Não é um quadrado perfeito. Você tem aqui 3 zeros e você não conta com esse zero aqui.
tá? Você não conta com ele. Tem que ser em sequência, como está aqui, ó. Em sequência. E aí você teria que avaliar esses 3 números aqui, ó. Os 3 algarismos, aliás, que formam o número 405. Se 405 fosse um quadrado perfeito e aqui você tivesse 4 zeros, aí você teria esse número todo aqui como um quadrado perfeito, o que não é o caso, né? No caso do número que termina em 0, é tranquilo para você visualizar só olhando para ele, como eu acabei de falar. Nos outros casos, é preciso lembrar de vários detalhes, várias coisinhas durante essa sua análise e tentar ir por esse caminho. Talvez não é muito rápido. Aliás, não é rápido, porque você tem que analisar e existe a possibilidade de, por conta de vários detalhes que você tem que olhar, você pode acabar deslizando em algum deles. Então, é melhor ir para a decomposição em fatores primos. Vamos lá, raiz quadrada de números positivos não inteiros. Eu não vou falar de raiz quadrada de número negativo, não nesse vídeo, porque entra num assunto um pouco mais delicado, entra para dentro do conjunto dos números complexos, e isso daí é outra coisa, né? Olha lá, números positivos não inteiros. Ou seja, são números positivos que não são naturais, né? Aqui tem algumas formas interessantes de calcular. Não que seja fácil, né? Claro. Vamos lá, a raiz quadrada de 0,49 é 0,7. Tá? 49 a gente já sabe que é um número quadrado perfeito, certo? 49. Eu estou falando 0,49, porque a definição de quadrado perfeito é para número natural, né? E 0,49 não é natural, certo? É positivo, mas não é natural. Olha só, esse 49 ele pode ser escrito como fração. Como tem 2 números aqui após a vírgula, então o que eu fiz aqui? Eu coloquei ele sobre 100. E aí, calcular a raiz quadrada de 0,49 é a mesma coisa que calcular a raiz quadrada dessa fração. Por isso que fica isso aqui, tá? Aí vem a propriedade da radiciação, que eu posso separar isso. Eu falei sobre essa propriedade no vídeo de radiciação, tá? Por isso que eu não vou repetir ela aqui, eu estou só utilizando. E aí, então, a raiz quadrada de 49 é 7, a raiz quadrada de 100 é 10, e 7 dividido para 10 é 0,7, ok? Essa é uma maneira de você concluir o que você já tinha feito aqui, ok? Outro exemplo, 0,50. Aqui, o 0,50, o 50 por si só, ele não é um quadrado perfeito, mas você pode utilizar a mesma ideia de reescrever esse 0,50 como fração. Fica 50 sobre 100. E aí você tem a raiz quadrada de 50 dividido para a raiz de 100, você tem, né, fazendo a decomposição do número 50, você acha essa simplificação aqui. 5 a raiz de 2, a raiz de 100 é 10. Aqui você simplifica, divide o 5, né? Aliás, divide o 10 por 5 e o 5 por 5 também. Fica só a raiz de 2 sobre 2, tá? 5 dividido para 5 é 1, por isso que sobra só a raiz de 2, e 10 dividido para 5 é 2, ok? Então, você acha, não no decimal, né? Mas uma forma de reescrever a raiz quadrada de 0,50. E aí está a decomposição do número 50, a decomposição que eu utilizei ali. Outra forma de você fazer isso, você pode pegar aqui o 0,27 e aí você pensa o seguinte, 27 ele é múltiplo de 9. E o 9 é um quadrado perfeito. Então, você tenta escrever o radicando, é claro, não necessariamente o radicando, né? Porque aqui você tem 0,27, eu estou falando de 27. Olha a estratégia aqui, tem que ter um pouquinho de malícia, né? Não é ser mal não vai entender errado. Né? Mas você tem que ter um pensamento um pouco assim, né? Parece que você está usando de uma artimanha, e geralmente essa coisa, ele está utilizando a artimanha, ele está sendo malicioso. Nesse sentido. Tá? O que você pensa aqui? O que o 27 tem a ver com 0,27? A aparência dele, a diferença entre os dois é enorme. Tá? Mas eu estou olhando para o 27 e enxergando que ele é múltiplo de 9. Por quê? Porque eu quero escrever 0,27 como fração. Eu vou ter 27 sobre 100. Do mesmo jeito que eu fiz para o 0,50 e para o 0,49.
Então, pensando nessa condição de que o 27 é múltiplo do 9, quando eu reescrevo aqui como fração, eu posso reescrever o 27, olha só, o 27, ele apareceu aqui, como 9 vezes 3, ok? Ou seja, a raiz quadrada de 0,27 é a raiz quadrada de tudo isso aqui. E aí, eu posso utilizar a propriedade, que vale tanto para divisão quanto para multiplicação, né? E eu posso separar isso aqui. Raiz quadrada de 9 é 3, por isso que fica esse 3 aqui. E esse outro 3 eu deixei dentro da raiz. Ok? Ficou aqui dentro. E aí a raiz quadrada de 100 é 10. Aí essa é a raiz quadrada de 0,27. Ok? É uma forma de você resolver, né? Não é... talvez não seja a coisa mais fácil do mundo, mas é uma forma de você resolver. Como é que você poderia fazer para calcular a raiz quadrada de 0,27? Testando, né? Tentando maneiras de você escrever. Eu vejo que essa é uma possibilidade e é bem simples, né? Talvez não seja fácil, mas que é simples, é. Vamos lá, raiz quadrada de 2,24. Vamos escrever esse 2,24 também em forma de fração, né? Sobre 100. São dois números após a vírgula, então dá para escrever esse denominador 100 ali. E aí, observa que 224 ele é múltiplo de 16. E 16 é quadrado perfeito. A estratégia aqui é você enxergar que quando você reescreve ele como um quadrado perfeito, aliás, como um quadrado perfeito não, né? Quando você escreve ele como fração, para ter números inteiros aqui, para você trabalhar, então é você enxergar esse número inteiro como um múltiplo de um quadrado perfeito. Pode ser que não seja, pode ser que ele não seja, né? Mas a ideia justamente é essa. Se ele não é múltiplo de um quadrado perfeito, é. Aí você encontrou um problema, né? Mas se ele é, você reescreve ele então como esse, pela multiplicação, né? Nesse caso, 224 pode ser escrito como 16 vezes 14. Aí você calcula a raiz quadrada dele, né? Da mesma forma que nós fizemos para o exemplo anterior, né? Fica a raiz quadrada de 16, que é 4. Aqui dentro fica a raiz quadrada de 14. E aí, quando você simplifica, 4 dividido para 2 é 2. E 10 dividido para 2 é 5. Né? Você poderia até tentar simplificar esse 14 aqui, né? Mas esse 14, a decomposição em fatores primos dele é 2 vezes 7. Né? E 2 vezes 7 é 14. Você não tem como tirar mais isso aqui, simplificar mais. Então fica aqui mesmo raiz quadrada de 14. Né? A menos que você queira uma representação decimal, você não mexe com essa raiz quadrada de 14 aqui. Vamos lá, 2,43. Reescreve ele como fração. Percebe que ele é 27 vezes 9. Aí aqui você tem, né, utilizando as mesmas propriedades, você tem a raiz quadrada de 27 vezes 9 dividido para 100. Você separa isso, né? Fica a raiz quadrada de 27 vezes 9. E aqui você também pode calcular a raiz quadrada de 9. Você pode aqui calcular a raiz quadrada de 9, que é 3. E a raiz quadrada de 27, você pode escrever o 27 como 3 ao quadrado vezes 3. 3 ao quadrado é 9 e 9 vezes 3 é 27. Esse quadrado aqui simplifica com o índice da raiz. Por isso que ele vem para cá, para fora. E esse 3 aqui permanece dentro. 3 vezes 3 é 9. Né? E aí, aqui é só o resultado que você tem. Está ali a decomposição em fatores primos do 27. Justifica esses valores aqui em cima, né? E aí a gente continua. Vamos lá. Raiz quadrada de 200. Você pode pegar aqui e escrever esse 200 como 2 vezes 100. Ou 4 vezes 50. Ou 8 vezes 25. Observe que aqui você tem, ó, o 100 ele é um quadrado perfeito. O 4 é um quadrado perfeito, o 25 é um quadrado perfeito. Então é claro que você vai pegar aquele que você achar melhor, né? Mas você tem essas opções aqui de escrever. Você pega uma delas e aplica, certo? Então, a raiz quadrada de 200, no primeiro exemplo, você pode escrever como 2 vezes 100, né? A raiz quadrada de 100 é 10 e permanece dentro o 2, fica 10 raiz de 2.
Você pode fazer também escrevendo como 4 vezes 50, seria a segunda alternativa. A raiz quadrada de 4 é 2, e esse 50, depois que você faz a decomposição em fatores primos dele, você acha a simplificação, 5 raiz de 2. 2 vezes 5 é 10, e o raiz de 2 é só repetir aqui. A terceira opção, raiz quadrada de 25 é 5, e aí você escreve esse 8 como 2 raiz de 2, utilizando a decomposição em fatores primos também. E aí você tem 5 vezes 10. 5 vezes 2 é 10, e o raiz de 2 você repete. Observa que nas três opções, eu achei esse 10 raiz de 2 como resposta. Ok? Então, qualquer uma delas que você utilizar, vai funcionar. Vamos lá, raiz quadrada de 360. Eu posso escrever o 360 como 36 vezes 10. 36 é quadrado perfeito, né? Então, calcular a raiz quadrada de 360, eu posso, né, substituindo, calcular a raiz quadrada de 36 vezes 10. A raiz quadrada de 36 é 6, e o 10 eu mantive lá dentro da raiz mesmo, né? Mantive ele aqui. 420. Posso escrever dessa maneira. E aí a raiz quadrada de 4 é 2 e o 105 é só repetir. Claro que você pode também fazer a decomposição em fatores primos para tentar determinar, né, se dá para simplificar ou não essa raiz quadrada de 105 aí. Vamos lá, o número maior, né? 3.573. Aí você pode escrever ele como, né, um múltiplo de 9. Aí uma coisa aqui que é uma sugestão, tá? Uma das coisas que você pode fazer é estudar os critérios de divisibilidade, que vale do número 2 até o número 9. Né? São números ali, do 2 até o 9. Tem critérios para esses números, e você pode testar se eles são divisíveis por esses números que são quadrado perfeito entre o número 2 e o número 10. Né? Testar aqui os quadrados perfeitos. No caso, para o número 4, para o número 9, você pode testar se é ou não é quadrado perfeito ali. Ok? Nesse caso aqui é. Então eu posso escrever essa raiz quadrada de 3.573 como um produto entre 9 e 397. E aí a raiz quadrada de 9 é 3. E aí o 397 eu mantive aqui dentro da raiz, né? 19,6. Outro exemplo, agora com o número não inteiro. Escrevendo ele em forma de raiz, né? 196 é um quadrado perfeito. A raiz quadrada dele é 14. Então, quando eu escrevo o 19,6 como uma fração, né? E agora só tem um número depois da vírgula, então eu vou colocar aqui o 10. O que eu posso fazer? Eu posso ter aqui, né, a raiz quadrada dessa fração. Aí, separando, eu vou ter raiz quadrada de 196 sobre a raiz quadrada de 10. E isso é igual a 14, já que a raiz quadrada de 196 é 14, dividido pela raiz de 10. E aí eu utilizo aqui uma estratégia de racionalização, que é multiplicar por 1, certo? Multiplicando por raiz de 10 em cima e embaixo. Aqui eu tenho 14 vezes raiz de 10, dividido pela raiz de 10, já que esse produto aqui é 10, né? E aí, simplificando, dividindo 14 por 2, dá 7, e dividindo 10 por 2, dá 5. Vamos lá para uma primeira questão aqui. Por qual número devemos multiplicar o número 0,75 de modo que a raiz quadrada do produto obtido seja igual a 45? Tá? Então, nós temos aqui as alternativas e nós vamos pensar nesse número que eu tenho que multiplicar por 0,75, esse número eu não sei, vou chamar ele de x, para que o resultado, né, a raiz quadrada do resultado desse produto aqui seja 45. Né? A raiz quadrada desse produto tem que ser 45, é o que ele está dizendo aqui, né? Por qual número eu tenho que multiplicar para que a raiz quadrada do produto obtido, eu vou multiplicar e o resultado disso vai ter raiz quadrada igual a 45, certo? Então vamos lá. Seguindo daqui,
eu posso elevar os dois lados ao quadrado, certo? Então eu vou ter aqui exatamente o que está escrito aqui, ó. Raiz quadrada de 0,75 vezes x. Tudo isso aqui é elevado ao quadrado e do outro lado também, né? Lembrando que o que eu fizer de um lado da igualdade eu tenho que fazer do outro também. Aí eu vou ter 0,75 vezes x, propriedade, né? Simplificando aqui, ó. E aí eu vou ter do outro lado 2025, que é 45 vezes 45. Aqui nós temos uma equação, então, de primeiro grau. Eu vou pegar aqui e dividir os dois lados por 0,75. Quando eu faço isso, aqui do lado direito, aliás, do lado esquerdo, né, sobra somente o x. E do lado direito fica 2025 dividido para 0,75. Aí você tem duas opções. Ou você divide do jeito que está aqui, né? Ou você pode também escrever o 0,75 como fração, que foi o que eu fiz. E aí, a divisão de frações diz que você repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, né? O segundo é 75 sobre 100, o inverso dele é 100 sobre 75, ok? Aí você tem, né, 202.500 dividido para 75. E quando você simplifica, porque você pode simplificar, tá? Utilizando o critério de divisibilidade, você sabe que esse número de cima é divisível por 25. É divisível por 3 também, tá? É divisível por 3 também. Quando você divide ele por 25, você acha que é 8.100 e aqui embaixo você acha 3, ok? E aí, fazendo a divisão, você acha aqui 2.700. Ou seja, você vai ter que multiplicar 0,75 por 2.700 para que o resultado que você obter, né, desse produto possua raiz quadrada igual a 45. Né? É isso que você tem que fazer. A segunda questão diz o seguinte: qual é o valor da simplificação da expressão a seguir? Aí tem aqui essa expressão. Muito bonitinha, por sinal. Vamos lá, né? O que eu preciso fazer aqui? O que eu estou utilizando aqui? Até agora eu só repeti, né, a própria expressão, mas o que eu posso ver é que aqui dentro eu tenho a raiz quadrada de 625, é quadrado aqui. E a raiz quadrada de 625 é 25, então eu vou escrever isso, certo? Então já resolvi essa aqui. A raiz quadrada de 25 é 5, mas eu não preciso fazer muita coisa aqui, até porque esse aqui tem sinal contrário, né? Isso aqui dá 0. Mas você pode reescrever isso aqui sem nenhum problema. Certo? Sem nenhum problema. Estou só reescrevendo aqui. Tá? Esses dois passos aqui, ó. Esse primeiro aqui. E esse segundo. Poderia vir diretamente para cá. Por quê? Porque você sabe aqui, ó. Aqui você tem menos raiz de 25. Aqui você tem mais raiz de 25. Os dois têm o mesmo valor, tá? Em módulo. Mas aqui o sinal deles é diferente. Então, a diferença dos dois é 0, tá? Menos raiz de 25 mais raiz de 25 é 0. Aqui você teria a raiz quadrada de 4, que é 2. E quando você somar com 2, dá 4. Então, fica a raiz quadrada de 4, que é exatamente o que está aqui. Você poderia pular esses dois passos, tá? Eu preferi escrever, para que ficasse melhor de você estudar, ok? E a raiz quadrada de 4 é 2. Beleza? Próxima questão. Calculando a raiz quadrada de 2.304, encontramos como solução... Vamos lá, né? Tem aqui as alternativas. Nós vamos pensar no seguinte. Nós vamos calcular a raiz quadrada de 2.304. O que nós temos como estratégia, né? A decomposição em fatores primos. Podemos utilizar a ideia de múltiplo de um quadrado perfeito, se a gente souber que ele é múltiplo de um quadrado perfeito. Ou podemos utilizar essa outra estratégia aqui, né? De aproximação ou daquela conferência, que é a segunda alternativa, né, que eu falei, se você sabe que 2.304 é um quadrado perfeito. Uma outra alternativa é você pensar, né, nessas aproximações. Aqui, por exemplo, ó,
2.304 é um número que está entre 1.600 e 2.500. Então a raiz quadrada dele está entre 40 e 50. Além disso, ele termina em 4. Então, se ele é um quadrado perfeito, o último algarismo dele ou termina em 2, ou ele é 2, né? Ou é 8. Das duas, uma. Ou ele é 2 ou é 8. A gente já sabe que é um número que tem 2 algarismos. O que falta saber é se é 2 ou é 8, ou se por acaso ele não é um número natural, né? Existe essa possibilidade também. Vamos lá. Eu posso pegar aqui, utilizando a ideia de múltiplo de um quadrado perfeito, escrever o 2.304 como 4 vezes 576. Eu sei que ele é divisível por 4 pelo critério de divisibilidade do número 4, tá? Que eu não vou mencionar. Se você quiser saber, você pode deixar nos comentários, né? Deixa sua pergunta nos comentários. Se você quiser que eu grave um vídeo falando sobre os critérios de divisibilidade dos números ali, do 2 até o 9, eu faço um vídeo só sobre isso, tá? Se tiver bastante pedido, né? Também pedindo esse mesmo assunto, ok? Mas eu posso reescrever então esse número, 2.304, como 4 vezes 576. A raiz quadrada do 4 é 2 e a raiz quadrada de 576 é 24. E o produto disso é 48. Então, aqui é que você descobre que esse 2.304 é um quadrado perfeito, né? Mas fazendo da segunda opção, olha só, a gente já sabe que ou ele termina em 2 ou termina em 8. Então, uma das formas que você pode fazer quando você tem uma questão como essa, é você vem para cá, para essa estratégia, se você não quiser fazer a decomposição em fatores primos, e aí você sabe que tem esses dois números aqui. Aí utiliza esse outro aqui para determinar qual é o primeiro algarismo, né? Se é entre 40 e 50 e o último algarismo é 2 ou 8, você testa 42 ou 48. Se ele é um quadrado perfeito, vai funcionar para um dos dois, certo? Agora, se não é um quadrado perfeito, você pode utilizar a decomposição em fatores primos ou utilizar a aproximação. Vai depender muito também da questão que você está resolvendo. Próxima questão. A expressão raiz de 18 mais raiz de 50 é equivalente a... Ele tem aqui as alternativas. O que a gente pode fazer? A gente pode utilizar a decomposição em fatores primos desses números ali. Mas podemos também utilizar a ideia de múltiplos, né? Que cabe, já que os dois números são pequenos, e a gente sabe que o 18 é múltiplo do 9. 9 é um quadrado perfeito. E o 50 é múltiplo de 25. 25 também é um quadrado perfeito. Então, escrever a raiz quadrada de 18 mais raiz quadrada de 50, dá para ser escrito assim também, né? 9 vezes 2 é 18 e 25 vezes 2 é 50. Então, separando isso, nós temos aqui, olha só, raiz de 9 é 3, ficou só o 2 dentro, e raiz de 25 é 5, também fica só raiz de 2. Aí, somando isso, você tem 8 raiz de 2. Então, está resolvida a questão, né? Alternativa correta, alternativa C. Então, se você tem conhecimento dessas coisas, você resolve a questão super rápido. É claro que você tem que ter já, bater o olho, você percebe que ele é múltiplo de um quadrado perfeito, ou você já vai direto na decomposição em fatores primos, ou vai utilizando aquela outra estratégia se o número for um pouco maior, né? Você pode utilizar essa estratégia e combinar elas entre si. Você também pode fazer isso, certo? Espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado, né? Espero ter contribuído significativamente para os seus estudos, contribuído para o seu aprendizado em matemática. Eu sei que a jornada não é fácil, mas com persistência, né? Se você persistir, com certeza vai dar certo, com certeza você vai conseguir aprender, beleza? Eu vou ficando por aqui, mas aguardo você no próximo vídeo.